Leitura Bíblica Anual 2022, dia 82, 7 de abril, quinta-feira. Jó, capítulo 14. O ser humano, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abres os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos, traçaste limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar, para que tenha repouso, até que, como trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois, mesmo cortada, voltará a brotar e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Mas, se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Terias saudades da obra das tuas mãos, e até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e terias encoberto as minhas iniquidades. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa. Mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Jó, capítulo 15. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: Será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o temor de Deus e diminui a devoção a ele devida, pois o que você fala se inspira em sua iniquidade, e você adota a língua dos astutos. A sua boca o condena, e não eu. Os seus lábios dão testemunho contra você. Será que você é o primeiro homem que nasceu? Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você? Por que você se deixa levar pelo seu coração? Por que os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus o seu furor? E por que deixa que tais palavras saiam da sua boca? Que é o homem para que seja puro? E o que nasce de mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos, quanto menos o homem, que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escute o que eu vou explicar, vou contar-lhe o que eu vi, o que os sábios anunciaram, sem ocultar nada, tendo-o recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada esta terra, sem que nenhum estrangeiro passasse entre eles. O ímpio é atormentado todos os dias, no curto número de anos que se reservam para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: Onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram, prevalecem contra ele, como o rei preparado para a batalha. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo. Porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas em que ninguém devia morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso, não ficará rico, nem subsistirá sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra, não escapará das trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será sua recompensa.
Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor, porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade, o coração deles só prepara enganos. Jó, capítulo 16. Então Jó respondeu: Tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vocês são consoladores que só aumentam o meu sofrimento. Será que não terão fim essas palavras vazias? Ou o que é que instiga você a responder assim? Eu também poderia falar como vocês falam. Se vocês estivessem em meu lugar, eu poderia dirigir-lhes um montão de palavras e balançar a cabeça na presença de vocês. Poderia fortalecê-los com as minhas palavras e a consolação dos meus lábios abrandaria a dor de vocês. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, esgotaste as minhas forças. Tu, ó Deus, destruíste toda a minha família. Testemunha disto é que me deixaste enrugado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e me perseguiu. Rangeu os dentes contra mim e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem a sua boca contra mim, com desprezo me esbofeteiam. Todos se ajuntam contra mim. Deus me entrega aos ímpios e me faz cair nas mãos dos perversos. Eu vivia em paz, porém ele me esmagou, pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Ele fez de mim o seu alvo. As suas flechas me atingem de todos os lados, atravessa-me os rins e não me poupa, derrama o meu fel sobre a terra. Ele me fere com golpes e mais golpes, arremete contra mim como um guerreiro. Costurei uma roupa feita de pano de saco sobre a minha pele e enterrei o meu orgulho no pó. O meu rosto está vermelho de tanto chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte, embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração. Ó terra, não cubra o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora a minha testemunha está no céu, e nas alturas se encontra quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não voltarei.